Então vamos lá, agora a gente vai ver as operações com matrizes, né? Então primeiro, para começar, a gente vai falar sobre igualdade. Quando que a gente diz que duas matrizes são iguais? Então suponha aí que eu tenho então duas matrizes, matriz A, então de forma geral a gente representa A e J, ela tem dimensão M por N. E uma matriz B, então os elementos B e J, de dimensão R por S. Tá? Então suponha que eu tenho essas duas aqui. Então a gente diz que A é igual a B, se e somente se acontece o quê? Então as duas matrizes só são iguais se, primeiro, tem mesma ordem. Então o M tem que ser, então o número de linhas dessa tem que ser o número de linhas dessa. O número de colunas dessa tem que ser o número de colunas daquela. Então N tem que ser igual a S. Então, o que eu quero dizer com isso? Elas têm que ser do mesmo tamanho, né? Não dá para falar que duas matrizes de tamanhos diferentes são iguais, tá? Então, as duas matrizes são iguais se elas têm o mesmo tamanho, primeira coisa. E segunda coisa, se os elementos A e J coincidem com o B e J. Né? Então, elementos de mesma posição têm que ser iguais, tá? Então, essa que é a ideia de igualdade de matrizes, tá? Então é muito importante essa noção. Exemplos. Vamos fazer um exemplo. Se eu tenho, né, como a gente fez aí nas notas de aula, se eu tenho a matriz meio, 1, raiz de 4 e 5. Essa é uma matriz 2 por 2, né? E eu tenho uma outra matriz aqui, que é a matriz 2 por 4, 3 por 3, 2 e 15 por 3. Né? Então, é uma matriz também 2 por 2. Então, as duas matrizes são iguais. Por quê? Primeiro, as ordens são iguais. Né? Então, uma é 2 por 2, outra é 2 por 2 também, tem que coincidir. Tá? Não coincidir assim, não ser quadrado, não precisa ser quadrado. O que importa é que tem que ter a mesma ordem. Então eu poderia escrever aqui, sei lá, 0 e 1. Então seria uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então tem mesmo tamanho, né? 2 por 3, 2 por 3. E os elementos coincidem. Né? Então, por exemplo, essa primeira entrada aqui é meio. Aqui, 2 quartos, mas 2 quartos é igual a meio. Então, beleza, a primeira entrada. Aqui é 1. Aqui é 3 sobre 3, que também é 1. Aqui é 0. Aqui é 0 sobre 3, que também é 0. Okay? Coincide também. Aqui, raiz de 4, é 2. Aqui é 5, que é 15 sobre 3 também. E aqui é 1, e aqui é 10 sobre 10. Então coincide também. Então olha que todos os elementos de todas as entradas aqui, quando eu comparo as entradas, né, tem que coincidir. Então a primeira entrada com essa tem que coincidir, esse com esse tem que coincidir, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Tá? Então para falar que duas matrizes são iguais, eu tenho que ter todos os seus elementos iguais, né, olhando para as posições. Tá? E dimensão também. Não dá para falar que uma matriz 2 por 3 vai ser igual a uma matriz 2 por 4. Como que eu posso comparar os elementos lá da quarta coluna? Né? Não tem como. Tá? Muito bem. E o que significa então agora somar duas matrizes? Né? Então a adição entre matrizes. Então para somar duas matrizes, como que eu faço então? Então eu vou supor aqui que eu tenho duas matrizes. Bom, para somar duas matrizes, a primeira observação que eu faço, elas têm que ter a mesma ordem também. Tá? Então eu tenho aqui uma matriz A, que é A e J, que tem tamanho, né, dimensão M por N. Tá? E uma matriz B, que é o B e J, que tem mesmo tamanho. Então tem que ser M por N também. Tá? Então daí a gente define a matriz soma. Então a matriz A mais B
vai ser, por definição, tá? Esse símbolo aqui significa que está sendo definido, é um igual com 2 pontinhos na frente. Aqui, ó. Significa que eu estou definindo. Então, por definição, A mais B vai ser a matriz. Quem que vai ser o elemento da matriz? Vai ser o AIJ mais o BIJ. M por N. Então, eu somo elemento por elemento, né? De mesma posição. Tá joia? É assim que funciona. Soma-se elementos de mesma posição. Então, se o elemento na matriz A está na posição 2, 3, eu vou somar ele com o elemento 2, 3 lá da matriz B. E isso o resultado vai ser o elemento na posição 2, 3 da soma. Tá? Exemplos para a gente entender. Então, exemplos, se eu tivesse aqui então duas matrizes. Então, suponho que eu tenho aqui a matriz A, que ela é 1, 0, 3, menos 2. Bom, para não ser quadrado, pessoal, vou aumentar um pouquinho essa matriz aí que a gente tem de exemplo. Poderia colocar aqui, sei lá, 5 e menos 1. Tá? E eu tenho então a matriz B como sendo a matriz 5, menos 2, menos 4, 2, e aqui eu vou colocar menos 3 e 2, por exemplo. Então, quem vai ser a matriz A mais B? Bom, A mais B vai ser também uma matriz de mesma dimensão, então 2 por 3. E como que eu calculo ela? Então, eu vou pegar elementos de mesma posição. Então, 1 mais 5, porque eu tenho mais aqui. Tá? 1 mais 5, 6. 0 mais menos 4, menos 4. 5 mais menos 3, 5 menos 3, 2. 3 mais menos 2, 1. Menos 2 mais 2, 0. Menos 1 mais 2, 1. Ok? Então, a matriz também 2 por 3 aqui. E essa é assim que a gente monta a soma. Então, soma-se elementos de mesma posição, pessoal. Tá certo? Então, é assim que funciona a adição entre matrizes, tá? Vamos ver agora, então, algumas propriedades, tá? Então, os exemplos são basicamente seguindo essa ideia aí, tá? Aí, nas notas de aula, eu coloquei esse exemplo, só que sem essa última coluna, tá? Então, esse é um exemplo extra aí a mais, tá?